Então sejam bem-vindos de volta à nossa oficina de roteiro com Hélio Frois. Esse é um projeto que faz parte, né, do primeiro Kino Script, que é um concurso de roteiro, que tem oficina de cinema online para adolescentes, que tem masterclasses, que tem várias ações, várias atividades. É um projeto que conta com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado de Goiás e da Secretaria de Cultura do Ministério do Turismo, através da Lei Aldir Blanc, e também com o apoio do Projeto Paradiso e da UEG-TV. Então, vamos continuar aí com a segunda parte da nossa oficina de roteiro com Hélio Frois. Valeu, Isaac. Toca a bola aí, Hélio. Vamos lá, pessoal. Retornando aqui. Só para resgatar um pouquinho do que a gente falou no outro vídeo. A gente pegou, entendendo um pouco da estrutura das 8 sequências. É legal, assim, a gente vai começar um projeto, né? A gente vai começar a escrever o que a gente quer. E ele é interessante nessa possibilidade de nos dar um norte de como a gente pode estruturar a nossa ideia. Então, eu quero escrever um filme de narrativa clássica, como é que eu posso fazer? Assim, ele muito indica assim, de a gente valorizar muito quem é o protagonista, né? Qual a falha de caráter dele e como eu vou instigar essa falha de caráter. Entende? Como eu vou, a cada momento, testar esse personagem. E como esse personagem vai reagir. Então a gente tem ideia quem é esse protagonista, qual a temática desse filme, assim, sobre o que eu quero falar. Mesmo que o espectador que depois assista possa ter várias outras leituras, mas a gente entender o que a gente quer tematicamente nos ajuda a desenvolver essa narrativa. E aí a gente parte sempre escrevendo concisamente a ideia, sabe? Tentar um poder de síntese. O que é meu filme? Começa aqui e acaba aqui, sabe? Assim, um parágrafo, ou no máximo uma página. E depois a gente pode esgarçar e tentar desenvolver para o argumento, né? A sequência, essas 8 sequências, ajuda demais a gente desenvolver o argumento. Porque se a gente vai fazer um argumento de 8 páginas, é praticamente mais ou menos uma página para cada um. Como ele já dá essas indicações, ajuda a gente a desenvolver. Porque às vezes a gente vai desenvolver uma história e ela fica um período muito grande, sem a gente perceber, de um diálogo ou de uma tensão numa cena que não sai do lugar. Entende? Que pode ser que eu fique com uma cena, nós dois conversando, e ela vai ali, vai e volta, mas não tem ação, o roteiro não vai para frente. Entende? Às vezes a gente se perde. Então, essa estrutura serve para a gente nos orientar, né? Para ter esses engajamentos com o espectador, né? De o espectador estar sempre ligado. Sempre, seja no teatro, seja no cinema, assim, eu sempre penso em quem está assistindo, para quem que eu quero que estou produzindo aquilo e como aquilo vai ser recebido, né? Assim, como eu quero afetar, né, quem estiver assistindo. E afetar de diferentes maneiras, seja comicamente, dramaticamente, emocionalmente, com horror, né? O que eu pretendo com aquilo e qual a melhor estratégia. Então, nesse sentido, ele é bem bacana. Aqui, que a gente vai entrar aqui agora, ela é mais concisa. Esse outro ajuda a gente a escrever ele parte a parte. Aqui ajuda a gente a ter ideia do filme, sabe? Assim, uma concisão. Por isso que a técnica da casca de nós, como se toda a ideia do filme coubesse aqui nessa casca de nós. Então ela é muito concisa, então ela tem até um quadro, eu vou passar para vocês, essas fichinhas dela, que você coloca o filme inteiro em uma página, entende? Esses arcos, você entender
o desenvolvimento do seu personagem ali, com algumas perguntas e respostas. Algumas coisas a gente vai ver aqui e a gente pode tentar encaixar com a outra sequência, mas não necessariamente. Eu vou falar quando chegar as partes aqui. Essa parte é o lock-in do outro, entende? Mas não necessariamente, porque ela tem algumas questões que ela vai perguntando e ela é bem assim, ela faz uma pergunta e como isso responde lá na frente, que às vezes pode bater com algum dos pontos de virada do outro sistema de estrutura, de roteiro. Mas não necessariamente, entende? A gente não precisa, esse aqui, aquela parte, e forçar um encaixe. É mais tentar entrar na história aqui dela. Mas antes de eu entrar aqui, gostaria um pouco de falar um pouquinho de personagens com vocês. Tem uma parte muito legal que a gente não está falando aqui da jornada do herói, que é os arquétipos, né? De como a gente constrói. Tem aqui da psicologia, nos ajude. Que é pensar esses arquétipos enquanto elementos narrativos que nos ajudam a construir na história a função dramática dos personagens, né? Do herói, o mentor, como esse mentor auxilia e orienta esse herói e tudo mais. Porém, esses arquétipos às vezes podem ter diferentes possibilidades. Assim, o que eu quero dizer? Primeiro, assim, vamos voltar no arquétipo, né? O arquetipo, né? Essa fonte dos tipos, essa fonte das personalidades, né? Vem do grego, né? Tem essa ideia de origem, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do personagem do enamorado, né? Essa pessoa que está apaixonada, esse arquétipo do apaixonado, a gente pode ter variações desse personagem do enamorado. Por exemplo, se a gente for pensar no Dom Juan, o Dom Juan é esse conquistador, mas ele é o conquistador que conquista e já some. Né? Ele conquista a mulher e já está pensando na próxima que ele vai conquistar. O Dom Juan é do Molière? Foi o Molière que criou o Dom Juan tem Tirso de Molino, Molière, tem vários autores, tudo desse período. Eles viraram um arquétipo, então. Que é sempre desse conquistador, né? Que é desse conquistador que ele conquista várias, conquista todas. Né? Então, ele seria mais desse sentido. Então, ele conquista e já abandona e já vai para outro. Ele é mais, nesse sentido, mais canalha desses namorados que eu vou citar aqui. Não quer ficar. E o Dom Juan é essa figura que para ele, a conquista que é o grande elemento do Dom Juan. A gente tem outras possibilidades dentro desse mesmo arquétipo, né, desse namorado, assim, que é o Casanova. O Casanova, ele se apaixona piamente pela pessoa, até se apaixonar pela próxima, entende? Então ele se apaixona, então tem histórias do Casanova, que ele se apaixona com a menina, pegou e não sei o quê, e a família, meu Deus, né, como é que faz? Agora ela era virgem, como é que eu vou casar, minha filha? Isso a gente está falando século XV, século XVI. E ele vai, ele consegue, ele arruma o casamento, entende? Ele faz tudo para essa menina organizar a vida para ela. Então, ele é meio Vinícius de Moraes, né? Seja eterno enquanto dure. Então, o Casanova, ele realmente constrói uma relação afetiva ali, mas ele está sempre em busca de outro. E tem as outras figuras, que é o namorado mais clássico ali, que nas comédias, né, tem bastante nas comédias, aí tem vários nomes, tem os Lisandros, os Menandros, né, tem vários Andros, assim, esses personagens assim, na literatura, que realmente é o mais ingênuo, que se apaixona, e geralmente eles são mais bobões, as mulheres que organizam tudo ali, sabe? Ele se apaixona perdidamente e fica meio cego, e geralmente eles são mais atrapalhados,
assim, nesses arquétipos, né? Então são possibilidades em cima de um mesmo perfil que a gente pode explorar de diferentes maneiras, olhando para a história, olhando para esses arquétipos que super funcionam, né? A gente já vem de longa data, assim, numa narrativa. Outra questão que eu queria falar com vocês aqui também era o palhaço, por exemplo. Essa figura do pícaro, né? O que faz graça, que é o bobo da corte, né? Na verdade, sim, em toda a sociedade, em qualquer período da história que a gente já estudou, ou seja a tribo indígena mais isolada que a gente encontre, sim, que já foi encontrado, que tem esse contato, há sempre uma pessoa que faz o humor, que faz a graça. Sempre existe essa figura, né? Então o palhaço, pensando em enquanto arquétipo, é aquele que faz rir, né? Não necessariamente o palhaço que é o do picadeiro, esse palhaço que surgiu ali no século XVI para XVII, ali no circo, né? E tudo mais. Porém, eu quero falar aqui um tipo específico, aí há várias possibilidades. Eu vou falar um aqui que é muito usado no cinema, que vem do circo, por incrível que pareça. No circo tem um jogo de palhaço que é muito comum, que é entre o clown e o excêntrico. São dois tipos de personagem. Se a gente for olhar no picadeiro, o excêntrico é aquele fora do centro, né? Aquele geralmente com o nariz vermelho, o mais tradicionalzão, assim, que se veste com roupas, né? Ou ela está apertada demais, ou grande demais, né? As gravatas enormes, sapatos enormes, né? O terno justinho, né? Ele está sempre em transformação, ele não está acabado, né? É uma coisa que tá em transformação ali. É esse personagem do excêntrico. E ele, no circo europeu, assim, tem muito, que é o branco, que também é chamado de clown, que é esse rosto mais todo pintado de branco, tem um chapéu cônico, não sei se vocês já viram em fotos. Aqui no Brasil, são poucos circos que trabalham com esse tipo de figura. Mas o jogo acontece aqui no Brasil também. Geralmente quem faz o personagem do clown e do branco é o apresentador do circo, são outras figuras, assim. O que acontece? Como é que funciona o humor deles? Tem uma lógica. A lógica é que o personagem excêntrico, ele erra, não percebe que errou e continua errando. Então, né? Como é mesmo o seu nome? Carlos. O Carlos vai sentar e eu estou conversando com vocês, só que eu pego aqui a cadeira, como eu estou conversando com vocês, nem olho e sento. E não vi que o Carlos ia sentar e ele cai no chão. Entende? Ele erra, não percebe que errou e continua errando, porque ele nem viu que o Carlos caiu. Ele não puxou a cadeira de maldade, há uma ingenuidade nesse excêntrico, que ele não percebe o erro. Ele vai errando sempre, né? O clown, que seria o Carlos, por exemplo, esse personagem, ele erra, percebe que errou e bota a culpa em outra pessoa, geralmente no excêntrico. Então o Carlos vai sentar, ele não olha, né, que o outro puxou, ele não está olhando, que ele também está conversando, e cai no chão. Nem olhou. Então ele também erra, percebe que errou e a culpa do outro, você puxou a cadeira. Entende? Ele já bota a culpa no outro personagem. E isso dá uma dinâmica de jogo muito rica, e muito usada no cinema. Eu vou começar aqui falando com vocês de algum... pegar aqui... Vou começar com o mais antigo, ver se vocês conhecem ali. O Jerry Lewis e o Dean Martin. Esses comediantes mais antigos. Né? Qual outro falou? O Dean Martin, que é o parceiro dele dos filmes, assim. Que o Jerry Lewis, ele é o excêntrico, né? É o mocinho atrapalhado, né? Tem sempre esses filmes dele ali. E o Dean Martin, que é o galã, faria o clown. Vou pegar então assim umas referências.
Acho que o Debi Lloyd e o Abbott Costello não se encaixam. O Debi Lloyd com certeza não. O Abbott Costello eu não tenho muita certeza. Porque um dos personagens era mais isso, era mais centrado, o gordinho era mais estabanado. Acho que pode se encaixar assim, do mais gordinho ser o excêntrico e o outro... no caso do Debi Lloyd, é mais puxado pro bufão, que é um outro tipo. Eles são mais escrotinhos. É um sacaneando o outro. Você viu? Que no... porque um toda hora tá sacaneando o outro. E focado em sacanear. Lembra que eu falei da ingenuidade do excêntrico? Que por si não percebe que errou? Sabe, lá não tem. Lá tem maldade mesmo, assim, né? Eles querem... É mais pro bufão. É uma figura da comédia que chama bufão. Também vem da Idade Média, esse tipo de personagem. Também é um arquétipo. E vou pegar aqui muito claro. Procurando Nemo, o Marlin e a Dory. Quem é quem aqui? Marlin e Dory. Eu acho que a Dory seria o excêntrica. A Dory é excêntrico clássico. Erra, não percebe que errou e continua errando. Tem até perda de memória recente, então até esquece. E continue a nadar. E ela não vai errando e não vai percebendo. O Martin, tudo é culpa da Dory. Né? A Dory, tudo é culpa da Dory. Inclusive, um dos ganchos que utiliza até isso na dramaturgia do filme é que tem um momento que eles têm que passar por uma fenda e a Dory fala, não, vamos por baixo, que deram a dica pra ela, não lembra quem deu a dica, mas deram a dica de passar por baixo. E ele, não, vamos por cima. Você tá doido? Vamos por cima. E aí tem as algas vivas e ela se machuca. Né? Ele não acredita nela e acaba machucando. Essa coisa de sempre colocar a culpa no outro. Né? E aí ela acaba se machucando. Mas ali tá um jogo muito claro, é um jogo que vem do picadeiro. É um tipo de estrutura de arquétipos que nasce no circo e é muito utilizada. E daí, o desenho animado, a gente nada de braçada, né, com isso. Tom e Jerry? Não, acho que Tom e Jerry não. Porque precisa dessa figura do ingênuo que tá ali no meio, sabe? Assim, pro jogo funcionar. Seria mais parecido... Laboratório de Dexter, tinha a Didi e o Dexter. Eu tô velho aqui, gente. As minhas referências estão antigas. O Pink e o Cérebro. O Pink e o Cérebro. O Pink é tão palhaço, ele é tão excêntrico que tem até o narizão vermelho. Sabe essa referência? E aí o Cérebro sempre bota a culpa no Pink. Eles querem 2 ratinhos de laboratório, querem conquistar o mundo. E dá errado. Meio óbvio. Mas a culpa é do Pink. Não é que são 2 ratinhos de laboratório. O Pink é o ingênuo que gosta. Continua lá. O Pink é o ingênuo, tá sempre errando e sempre continuando. E o Cérebro faz aquelas loucuras todas, mas a culpa nunca é dele. É o Pink que atrapalha meu plano genial. Esse opositor do... Não, eu ia falar o Alto da Compadecida. Vou falar agorinha, mas não é esse jogo especificamente. Nessa figura do palhaço, tipo, um é o branco que você vem citando, o outro seria o Augusto ou não? O excêntrico é o Augusto, é o mesmo nome. O excêntrico e o Augusto É o mesmo. Augusto é um nome que vem desse palhaço que vem da Alemanha. É uma versão alemã pro excêntrico. Eu fiquei esperando você falar Augusto. Eu falei, o branco e Augusto, aí tem pessoas que chamam de clown, de excêntrico, mas o branco e clown é a mesma coisa. E excêntrico e Augusto é o mesmo. Eu vou chegar lá no Alto da Compadecida, vou deixar mais pro final porque não é o jogo do palhaço, o João Grilo e o Chicó. Mas vou falar daqui a pouquinho. Vou falar agora aqui até outros tipos de filme, que a gente foi no desenho animado, eles são bem fáceis de identificar, assim, né? Mas a gente pode pegar Se Beber Não Case. São 3 palhaços. Mas tem um que faz o excêntrico. Quem que é o excêntrico do Se Beber Não Case? Alguém assistiu? Já assisti. Não lembra? É o Bradley Cooper. Não. É o Barbudinho. É o Barbudinho que droga todo mundo. Ele que causa todas as confusões. Mas eu só queria ficar, sabe? Eu queria só divertir com os amigos, sabe? Eles sempre... eles sacaneiam, toda hora, todos os problemas são deles. Eu assisti esse filme inteiro. Comecei a assistir, falei, mais um besterol americano.
Não dei conta. Muito ruim. E ali, você vê que é um outro tipo de humor, sabe? Diferente dos desenhos animados. Um humor bem mais escrotinho, bem mais do besterol americano. E também utiliza das ferramentas. Comédia romântica também. Por exemplo, tem uma personagem feminina. Diário de Bridget Jones. A Bridget Jones é excêntrica por natureza, né? Ela é uma máquina de fazer coisa errada, de atravessar, sabe? Mas é sem querer. E é tudo sem querer. Não, ela é adoro Diário de Bridget Jones. E ela vai errando. E quem faz geralmente a função do clown ali é os namorados, é o Mr. Darcy, esqueci o nome do personagem do Hugo Grant, é o outro, sabe? Que fazem esse contraponto, que sempre ela é a culpada, entende? Você, né, Bridget, você de novo estragou tudo, você de novo, sabe? Sempre coloca nessa posição. Entende como o mesmo arquétipo a gente pode colocar em diferentes possibilidades de comédia? E agora vou voltar um pouquinho, o Chaplin. O Chaplin, no personagem clássico dele, do Carlitos, ele faz o excêntrico, né? Esse personagem cômico. E o Chaplin é extremamente político, né? Ele tem um discurso político muito forte, muito. Então ele transfere o clown para as figuras de poder. Então é o dono da fábrica, é o policial, é o dono do circo, entende? O grande ditador. É o grande ditador, ele é o mendigo com o Hitler, né? E ele vai colocando nessas figuras de autoridade esse contraponto, né? Então utiliza ali do humor. Os Trapalhões utiliza também muito bem isso. Vou entrando nos Trapalhões aqui, só para uma teoria que é de um pesquisador brasileiro, que também é palhaço, chama Hugo Pozzolo. Ele fala que essa figura do excêntrico, ele na verdade, ele busca se satisfazer, né? Ele é um personagem extremamente, seria, a grosso modo, o id ali na psicologia, sabe? Ele quer se satisfazer, né? Ele vai errando de forma super ingênua, né? Então ele quer comer, tudo é comer, né? Ele tem que sobreviver. Se ele comeu, sai tudo. Então né? Os mijos, os cocôs, essas escatologias, catarros, que é muito do palhaço, né? Essa coisa da escatologia. E o sexo, né? Essa preservação da espécie. Ele coloca esse tripé em cima desse personagem excêntrico, o Hugo Pozzolo. E aí ele vai analisar como que as estruturas que tem vários palhaços no mesmo jogo ali, em cena, como é que utiliza. Por exemplo, os Trapalhões. Quem que é o excêntrico mais clássico ali dos Trapalhões? Didi. E o Dedé é o contraponto, né? Que é o galã, é o carioca, né? Sabe fazer as mães, os truques. Não, Didi, eu vou aqui, vou ensinar. Né? Essa coisa do carioca que o Dedé assume. E Carioca Zona Sul, né? Isso também é um pouco excêntrico, não? Exatamente. Aí o que esse Hugo Pozzolo diz? Que no jogo, o que eles fazem? Assim, esse tripé, ele modifica com os outros personagens. O Didi é o mais clássico, do excêntrico, né? O Zacarias... Assim infantil. Exatamente. A parte do sexo, tira a parte do sexo do Zacarias. Ele fica muito crianção. Então, no filme, geralmente os Didi ainda tem uma coisa com as mulheres, né? O Didi sempre tenta conquistar, né? Aí ele abandona no final, muito parecido com o Chaplin, né? E tal. Mas ele tem sempre os interesses amorosos, o Didi, né? O Zacarias não. Inclusive tem um filme, né, que é o Casamento dos Trapalhões, que todo mundo casa, né? O Casamento dos Trapalhões, todos os Trapalhões vão ter que casar e casam. O Zacarias casa com uma mulher mais velha, que carrega ele no colo no final. É a mãe, entende? Como ele pega o jogo do excêntrico, tira a parte sexual e fica ali. O Mussum também é um excêntrico,
Só que o Mussum, o que ele faz? Exagera na parte da comida, né? Comida, bebida, cachaça, feijoada, né? E exagera a parte do sexo. Tá sempre com as mulatas, né? Esse Mussum. Sim, é uma coisa marcando. Mas é como o jogo funciona ali. Exagera a parte sexual e que a gente pode pensar nesse jogo, mas não necessariamente precisa ser marcado como um homem negro, sabe? A gente pode utilizar esse jogo de diferentes formas. Os Três Patetas também tem isso, né? Os Três Patetas, na verdade, eram 5, né? Que foram mudando durante os filmes. Mas também tem esse jogo, assim, o Curly é muito parecido com o Zacarias, a parte mais ingênua, né? O Larry é o excêntrico mais clássico. O Moe é o do cabelinho, é o clown, né? E ele também vai mudando. Entende? Como ele vai mudando as estruturas, você vai formatando esses personagens e vão dando piadas e jogos diferentes entre os personagens. Entende? Então, eu queria só passar um pouquinho. E a gente vai pro Alto da Compadecida, que ela colocou que é o João Grilo e Chicó, uma dupla clássica, né? O Ariano Suassuna, ele bebe de outra fonte. Ele vai beber na Commedia dell'arte, que é uma comédia italiana, também que veio da Idade Média, ali, entra até o Renascimento, onde ele cria vários arquétipos de personagens, que tem o Pantaleão, o Arlequim, o Brighella, a Colombina, são personagens que vêm daí, são máscaras, máscaras mesmo, inclusive, e esses arquétipos desses tipos de personagem. No caso, os personagens do Alto da Compadecida, ele vai beber tudo na Commedia dell'arte. Ele faz uma versão abrasileirada da Commedia dell'arte. O Casamento Suspeitoso, o Alto da Compadecida, a Farsa da Boa Preguiça. Ele vai nessas estruturas arquetipais da Commedia dell'arte e traz aqui. Então, o João Grilo e o Chicó, porque não há essa ingenuidade do excêntrico, né? Porque o João Grilo é o Arlequim. O Arlequim, ele usa da sua esperteza para sobreviver nesses patrões opressivos que ele tem, né? O Arlequim é um empregado que só leva, então ele usa a esperteza dele para passar a perna no patrão e conseguir viver, né? O Ariano Suassuna coloca, inclusive, isso no texto dele, acho que na Boca da Compadecida, inclusive, que é falando que a riqueza do pobre é a esperteza, né? Para justificar esses pequenos delitos do Arlequim, né? E o Chicó faz o Brighella, né? O parceirão do Arlequim. Entende? Então, com o mesmo... aqui a gente falou de Bufão, falou dos personagens cômicos da Commedia dell'arte, dos palhaços de picadeiro, sabe? Assim, como esses arquétipos, eles não são únicos, assim, sabe? O palhaço que faz a piada. Eles podem ser de diferentes formas e com recursos muito diferentes. Depende do que a gente quer. Depende do que a gente quer. Os personagens também do Woody Allen, eles também são bem arquetípicos, não? São bem... que parece o Dom Juan atrapalhado. Ou o Woody Allen tem um arquétipo dele ali, né? Sim, ele se repete, é ele próprio, é o arquétipo do próprio Woody Allen, ele tá em todos, inclusive nos filmes que ele não tá, o protagonista é o Woody Allen. É bem isso mesmo, assim. Mas assim, no caso do Tom e Jerry, que os dois são sacanas, que eu vejo se reproduzindo em muitos desenhos, que nem o Coyote e o Papaléguas, os dois são sacanas. Qual é a referência histórica para esses personagens? Não sei, o Coyote e o Papaléguas eu vejo até um pouco como o Papaléguas sendo excêntrico, que tá sempre correndo, né? E o Coyote tentando pegar nunca dá certo. Tem o Tom e Jerry, eles são mais... não tem exatamente o mesmo jogo, que é um tentando... É mais parecido com o Debi Lloyd, eles são mais do bufão mesmo, assim, sabe? Eu vejo, da forma como eu vejo. Agora, quando surgiu... O Tom e Jerry, ele é bem antigo, né? Assim, quando ele surgiu. E ele surgiu... O desenho animado não tinha muito eiras nem beiras, não. Os personagens fumavam, né? A violência era solta, as pauladas e tudo mais. Era adultos escrevendo para adultos para fazer para criança ali, não tinha muito... Não tinha filtro, não. Né? Hoje em dia até
tentaram até refazer, né? Fizeram um longa, baita estrutura ali e não deu muito certo, né, do Tom e Jerry. O filme não funcionou muito bem. Teve outro que refizeram agora, não sei se vocês assistiram, que é a cara do jogo, do clown excêntrico, que é o Tic Teco. Nossa. Tic Teco agora que saiu na Disney, que tá um barato, divertidíssimo. E o Teco é o excêntrico e o Tico, né, que é o mais certinho, que é não sei o quê, é um clown. Ali o jogo tá bem claro. Então foi uma forma foi um resgate desses desenhos antigos que acho que com muita ironia, muita coisa direcionada para adulto, né? É bom que até tipo assim, o Tic Tac é mais ou menos uma sequência do Uma Cilada para Roger Rabbit, né? É a mesma pegada. O Roger Rabbit é o excêntrico clássico, né? E aí o detetive faz o branco, o clown, né? Então a gente vai entendendo essas estruturas, como a gente pode lidar com esse jogo na construção de personagens dentro do nosso roteiro, né? Ok, né? Agora vamos voltar, só um respiro, para a gente voltar para as estruturas. E a gente vai aqui para técnica da casca de noz, da Jill Chamberlain. A Jill, ela era consultora de roteiro e durante muito tempo escrevendo, até que um editor falou: minha filha, vamos colocar esse livro e vender, né? Já que você está fazendo, você tem uma técnica muito própria, uma possibilidade de pensar roteiro muito própria e vamos colocar isso em roteiro. Então é a mesma coisa aqui. Ela dá consultoria e tem essa estrutura. É uma forma de ver o roteiro. Assim como tem a jornada do herói, é uma forma de pensar, a sequência de 8 passos. Essa aqui, ela é bem concisa, super concisa. E ela resume tudo em uma página. Seu filme inteiro vai caber numa página para você explicar ele todo, todas as reviravoltas. Ela volta lá no Aristóteles. Ela pega Aristóteles, ó, vamos voltar na origem, Aristóteles, e vamos pensar a tragédia e comédia aristotélica. Né? A tragédia é uma história na qual o protagonista fracassa em superar sua falha e vai de ventura ao seu infortúnio. Então, assim, na tragédia, ele não consegue melhorar o seu caráter. Igual se o Toy Story fosse uma tragédia, ele não conseguiria fazer amizade com o Buzz. Iria aumentar a distância do Buzz. Entende? Talvez até matar o Buzz ali, né? No sentido trágico. Normalmente tem um final triste. A comédia é a história na qual o protagonista consegue superar sua falha, o Toy Story, né? E aprendeu o seu oposto. Então, que ele queria eliminar o Buzz, agora o Buzz é o parceiro dele. Indo do infortúnio à aventura. Então é o contrário, né? Normalmente tem um final feliz. Ela parte dessas duas estruturas. Então ela parte assim, você vai fazer uma comédia ou uma tragédia. É bem direto, né? Porque a tragédia ou a comédia não é necessariamente se o filme é engraçado ou não. Isso que a gente está falando de estrutura. Então a comédia não precisa ser engraçada nesse tipo de modelo, não é isso que ela está falando. Né? Ela está falando que comédia é que o seu protagonista vai reverter a falha de caráter, ele vai superar a falha de caráter. Então qualquer filme, pode ser um drama, mas se ele supera a falha de caráter, ela entende como comédia, entende? Uma estrutura de comédia. E a tragédia pode ser uma comédia rasgada, mas se no final o protagonista reforça a falha de caráter dele, não supera, ela entende como tragédia. A estrutura de tragédia, entende? Ela não está falando de gênero, necessariamente. Pode até bater. Aí aqui é essa questão, né? Como a narrativa clássica, né, que vem lá do Aristóteles. Aristóteles também fala disso, sabe? Do protagonista. Né? Então essa narrativa clássica é aquela, de novo, a história deve ser única para o seu protagonista. Então assim, tem que se pensar a história para aquele protagonista. Não adianta muito, tipo, se a história a pessoa tem baratas na sala, mas se a pessoa não tem medo de barata, acabou a história, entende?
tem que ser a protagonista, tem que ter medo da barata. Assim, a história tem que encaixar com o protagonista. Então tem que ser, então, quando você criar protagonista e história, não está separado. É um reforçando o outro, é como um afeta o outro para potencializar a sua narrativa. E aí a gente vai aqui, tudo lida, no caso da Gil, na falha trágica, nessa falha do personagem. Então, você criou esse protagonista e você vai identificar uma falha, que é o que você vai trabalhar no filme. Ele pode ter milhares de defeitos, né? Mas tem é o que você vai tratar no filme, entende? Tem uma falha específica que você vai colocar, vai abordar na sua trama, que você vai testar pela trama do personagem. Né? Então, a falha que move a trama. Então, você vai ficar testando essa falha. Aqui, ó, é o resumo que ela faz para a narrativa. A gente vai ver esses pontos aqui todos, né? Dessa apresentação do protagonista aqui, né? A falha, o ponto forte, né? São opostos. Então, se ele consegue ou não atingir isso aqui, né? Tem um ponto sem retorno, que é parecido, mas é aquilo que eu falei, não é igual do lock-in, que a gente olhou no passado, que fecha o primeiro ato, né? Esse ponto sem retorno que ela faz. Eu vou passar por toda essa parte. Tem uma parte de crise, ele vai errando, vai... Igual o Woody, que vai até naquele fim do terceiro ato, que ele tá... O Buzz vai virar um foguete, ele tá preso junto com um monte de boneco quebrado, a mudança vai sair, é a crise, ele tá no ponto mais baixo. Aí até que vai no terceiro ato, ele vai superando as adversidades, e aí ele termina mais próximo da força, no caso do Toy Story, né, que a gente acabou de ver. Que é a amizade com o Woody, né? E a tragédia é o oposto. Ele começa aqui, vai ao ponto sem retorno, mas aí o personagem vai se dando bem, chega lá em cima, aí depois vai caindo. O terceiro ato ele vai se desmanchando. Então essa é a estrutura. Então aqui pode caber um filme de comédia, um filme de tragédia, um filme de drama, um filme de horror, qualquer filme, entende? Tanto na comédia como na tragédia. A gente está falando de estrutura, não de gênero. O protagonista que supera na comédia, né? Ou que fracassa na tragédia, na oportunidade de mudar sua falha trágica, algo que está sob seu controle. A falha trágica tem que ser algo que está sob o controle dele. Não pode ser o personagem alcoólatra. Não é isso. Sabe, o alcoolismo é uma condição que ele tá, mas ele é um péssimo pai, entende? Então ele pode ser alcoólatra, mas a falha trágica dele pode ser o péssimo pai, entende? Porque é algo que ele vai trabalhar, sabe? Ele pode continuar até alcoólatra no final do filme, mas é algo que é algo do caráter dele que ele muda, entende? Não é algo externo, né? Não é algo assim, sou pobre, é minha falha trágica. Não pode ser. Né? Pode ser que então você não pode colocar isso como falha trágica, que é algo externo. Você pode colocar assim, sem ambição. Entende? O personagem não tem ambição. Então ele vai conseguir no final, finalmente ir atrás dos seus desejos, vai conseguir superar essa anemia e ir de encontro de conquistar os seus sonhos. Então aí sim, entende? Não é a falta de dinheiro. A falta de dinheiro é uma coisa externa. É sempre uma coisa interna que ele tem um controle de mudar dentro dele, quando ela está falando da falha trágica. O querer inicial. Naqueles quadradinhos é o primeiro quadradinho. Eu vou até mostrar aqui um pouquinho, vou falar um pouquinho disso aqui, a gente vai ver o início de 2 filmes para a gente entender o querer inicial. Antes disso,
antes disso, quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês assistiram Identidade Bourne, do Jason Bourne? Quem assistiu aqui? Nessa estrutura, é uma tragédia ou é uma comédia? É uma tragédia. Quem mais? Dali. É aquele que começa já em alto mar? Ele começa em alto mar. É um filme de espionagem, né? O Jason Bourne. De filme de ação, né? Tal. Que é, no pensamento da Jill, é uma comédia. A estrutura é de uma comédia. Que ele não lembra da identidade? Ele, no final, inclusive, ele termina com a mocinha no final. Depois tem outros filmes, que ela morre. Mas no final ele termina... Ele recupera a falha. Aí arrebenta com ele tudo de novo. Mas no final, ele consegue superar e ele termina, inclusive, com um par romântico dele. Né? Ele supera, ele tem esse final feliz ali. Ele supera as estruturas. A gente vai ver isso aqui, passo a passo, aí vai ficar mais claro para você. Porque a gente vai pensando, né? Nossa, mas Jason Bourne, filme de tiro, porrada, espião, sei o quê. Então, por isso que eu falei, é a estrutura do jeito que ela fala de uma comédia. Né? E o outro filme é a rede social do Zuckerberg. Vocês assistiram? Alguém assistiu? O que vocês acham que é ali? No caso, é a tragédia ali que o Zuckerberg, no filme, né, na estrutura que ele colocou, isso não é vida real, gente, é a leitura do filme. Ele vai criando o Facebook, ele vai só crescendo no Facebook, o filme inteiro ele só vai ganhando, entende? Lembra daquele gráfico que vai subindo? Aqui, ó. Essa aqui é a tragédia. O Facebook vai só aumentando. Aí ele consegue tudo aqui. O que acontece logo em seguida? Não, ele já é processado logo aqui no início. E ele consegue vencer o processo, ele consegue tudo e dá rasteira no melhor amigo, o único que apoiou ele no início. Sabe? Que é, como você falou, que é o Eduardo. E nessa hora que ele chega aqui, ele dá rasteira no amigo, né? E ele termina... a última cena é ele sozinho, né? Não é um final triste porque ele termina sozinho, milionário. Mas a ideia do filme, a ideia que passa, é essa ideia de solitária dele. Ele vai começar... como se fosse isso daí. Então, assim, é um cara que ele consegue tudo aqui, mas ele trai os amigos. Então, o único amigo de verdade que ele tinha, que apoiou ele desde o início, ele... dá a rasteira e ele termina sozinho. A última cena é ele sozinho. É engraçado que, tipo assim, é engraçado como a última cena liga muito à primeira cena, né? Porque a primeira cena é logo ele terminando com a namorada. Exato. Você tá adiantando aqui minhas falas, cara. Não, é ótimo, é isso mesmo. É isso mesmo, tá? Essa parte de ligação do início e do fim é ótimo. Os dois filmes fazem muito esse paralelo. E você tá certíssimo, que ele começa aqui, a gente vai ver o iniciozinho do filme, com essa namorada, né? E essa mesma namorada que ele tá aqui no início, no final ele fica atualizando lá o Facebook. Ele convida ela pra... Ele fica só olhando pra tela, ver se ela aceita. E ele não supera a falha trágica ali. Porque se ele tivesse superado a falha trágica, ele podia ligar pra ela, ó, fui um merda, desculpa, vamos voltar a conversar? Vamos, sabe? Não, ele não. Ele tipo assim, eu sou o rei, isso aqui é meu universo. E chama ela, sabe assim, manda o convite e fica esperando ela vir, tipo superior. Né? Então ele fica sozinho, dando o F5 ali, né? Pra ver se ela aparece, da arrogância dele, né? Então a falha dele é a arrogância, né? Ele não consegue atingir aqui, seria essa umidade. Não nesse filme aí, mas do Toy Story, ele é uma comédia? Ele é uma comédia. O Woody tem... ele tá ressentido ali com o Buzz, né? Ele tá se sentindo desprivilegiado, ele tá inseguro por causa da figura do... Então, assim, pode ser insegurança, né? A falha trágica do Buzz. E no final, não. No final, ele tá super de boa com o Buzz, dividindo a liderança com o Buzz, entende? Ele supera essa falha, que a falha dele é tipo assim, cara, esse cara vai roubar meu lugar. Né?
E no final não, no final ele pode ser ganância, né, dele querer esse primeiro lugar. E no final ele tá menos não está ganancioso, ele aceita o Buzz, né, junto com ele. Então, aí seria a comédia, que o Buzz vai apanhando o Woody. O Woody só dá errado, né? Toda hora que ele tenta resolver, vai dando cada vez mais errado. Até aquele momento, lembra da crise? Quando ele entende que é o quarto loquinho, né? Loquinho não. O plot point, né? O plot do filme. Ele entende, né? Que o Buzz, a partir de ver o outro menino, como o menino maltrata os bonecos, ele entende que, cara, é isso, eu quero o amor do menino e vai ser com o Buzz, e vai ser do jeito que for, e bola pra frente. Né? Não tem como eu controlar o amor do Andy. Né? E aí ele aceita o Buzz, e aí a história muda. Né? Ele vai até voltar pro quarto, o status quo. Opa, tô indo ao contrário. Vou botar aqui o iniciozinho. Eu não falei que eu queria inicial, desculpa, gente. O que é esse querer inicial? Uma das coisas que o protagonista quer na sua primeira cena. Na primeira cena, ele já explicita, ou metaforicamente, mas ela até indica assim, faça verbalmente isso mesmo, sabe? Coloque verbalmente isso. Ela indica você fazer isso. Ela até fala do Juno, outro filme que eu não trouxe aqui, que o Juno ela dá uma indicação mais metafórica, que ela fala de um sofá abandonado, como se ela se sentisse abandonada igual o sofá. É o início do Juno. Mas nesses dois filmes, eles falam, inclusive, o querer inicial. Na primeira cena, já nesse esquema que ela propõe. O querer do protagonista. O protagonista consegue no ponto sem retorno, que é logo à frente, né? Mas logo ganha algo que ele não quer, a pegadinha. Essa pegadinha é uma tradução do pessoal daqui do Brasil, da Ritornello. Não sei se vocês conhecem, um curso de roteiro. Inclusive, essa aqui a Nutshell fiz com eles. Que na verdade é o catch, é uma armadilha. Só que eles colocaram como pegadinha. Porque o que é? Você vai até no ponto de retorno, você conseguir resolver o meu problema. Mas na hora que você consegue resolver o seu problema, esse querer inicial, vem uma pegadinha junto, sabe? Vem um problema maior. Então por isso que eles colocam aqui uma brincadeira deles. Eu trouxe pra cá porque eu achei divertido. É a pegadinha, que seria essa armadilha. Você vai até esse ponto sem retorno e tem a armadilha. Deve ser o exato oposto da crise, que a gente vai ver lá na frente, em uma comédia, que é aquele ponto baixo, né? Ou o triunfo, que é na tragédia, o ponto alto, né? Em uma tragédia. Aqui, eu vou botar um início. Gente, como é que aumenta isso aqui? Aqui. Não. Aqui. É o início da rede social. Sabia que tem mais pessoas com QI de gênio na China do que pessoas de qualquer nível nos Estados Unidos? Isso não é possível. É sim. E o que gera isso? Primeiro que muita gente vive na China, mas minha questão é a seguinte. Como você se sobressai em uma população que acertou 100% no vestibular? Não sabia que faziam vestibulares na China. Não fazem, não tava mais falando da China, eu tava falando de mim. Você acertou tudo? Eu poderia cantar no grupo, mas eu não Então canto. quer dizer que não errou Poderia nada? fazer remo, ou então um computador de 25 Ou centavos. entrar pra uma fraternidade. Isso, fraternidade. Partindo de uma perspectiva feminina, não cantar a capela às vezes é uma coisa boa. Isso é sério. Por outro lado, gosto de caras que fazem remo. Mas eu não faço. É brincadeira. E sim, não errei nada no teste. Você já tentou? Tô tentando agora. Entrar pro remo? Fraternidade, remo, Érica, você perdeu a noção? É que às vezes você fala duas coisas de uma vez, eu nunca sei pra qual dar atenção. Mas sempre saiu com caras do remo, né? Não. Eles são maiores que eu, são atletas, e agora há pouco disse que gostava dos caras do remo. Eu presumi que já tinha saído com um. Eu quis dizer que gosto da ideia, assim como as garotas gostam de cowboys. Tá certo. Pessoal, ele é muita falação, né? Que é coisa muito do roteirista, né? O Aaron Sorkin, ele gosta dessa verborragia
ali, né? São personagens sempre muito inteligentes, que falam pra caramba. Mas ele aqui já falou o querer inicial dele. O que ele quer? Hã? Vocês conseguiram pegar, que é muita falação, mas tá ali. Fechou. Né? Que no inglês, aqui eu trouxe dublado para facilitar a nossa vida aqui, da leitura, né? Mas é o Final Club, né? É entrar na fraternidade. Ele quer a fraternidade dele, né? Então o querer inicial dele é entrar na fraternidade. Eu quero ser aceito, né? Sou fraternidade de remos, tudo altão, não sei o quê, ele é magrinho, não consegue entrar, e papapá. E aí a gente vai analisar isso aqui. Quando ele consegue entrar na fraternidade, é onde tem com os irmãos lá, os remadores, os grandões, que tem, né? E ele tem a ideia do Facebook, mas quando ele tem, lembra que tem a armadilha, a pegadinha que a gente falou? Ele ganha um processo por conta disso. Ele conseguiu o que ele queria, que era entrar na fraternidade, mas ganhou um processo ao mesmo tempo. É isso que vai deslanchar o filme. É um filme de julgamento, é um filme de tribunal, é um filme de processo. Entende? Então, o querer inicial dele é aqui. Eu vou aproveitar, e já que o João falou da imagem inicial e a imagem final, como elas são espelhadas. Tá vendo que aqui começou aquele barulho? Um monte de gente, um bar, ele tá cercado por gente. Com a namorada, conversando com a namorada, sabe? Olha a cena final. Vamos aqui para a cena final. Ó o eco. Lugar vazio dos passos, demarcando mesmo a solidão dele. Então ele começa o filme com a namorada, num local cheio de gente, vida, né? Aquele barulho. Aí, ó, a namorada do início, que o João falou. Adicione Erika como amiga. Erika terá que confirmar que são amigos. Enviar pedido. Então, o final trágico. É um trágico milionário. Mas enquanto narrativa, enquanto a falha, que a gente tá olhando a falha, não tá olhando se ele é rico. Sozinho na cadeira, milionário. E vazio. E vendo se ela aceita ou não. Cameron e Tyler Winklevoss receberam. Pronto. Vou mostrar agora aqui o Burn. Pra gente pensar o querer inicial. Noite, chuva, mar enlouquecido, né? Porque a gente vai ver a cena final, vocês vão ver a diferença da cena final, como eles brincam com o espelho. Tem essa parte que eu vou dar uma puladinha, porque vai pegar ele, não sei o quê, entende? Pra ver quando ele acorda e começa a falar, que é na fala dele que vai aparecer o querer inicial. Aí o corpo, né? Pega o corpo. Então, é só é a roupa dele, não tá rasgando a pele não. Os tiros, né? Você vai vendo.
Acorda, Jason Bourne. Banco-Gemeinschaft, Zurich. Qual o querer inicial do... Vai descobrir a própria identidade, não? É, quem eu sou, né? Porque a identidade tá no título, né? É, tá bem no título do filme. Aqui... Ah, peraí, Isaac. Vocês viram aquela imagem inicial do mar, tormenta, né? Olha o final, como eles fazem essa coisa do espelho. Muitos filmes americanos usam, assim. Exatamente. Ela termina, né, com a... Ó. Eu ia falar dele, Garota Exemplar. Que inclusive é do mesmo diretor da rede social. É o mesmo take do início, é o mesmo take do final. Muita gente usa, assim, takes espelhados ou idênticos, né? Aqui, ó, dia ensolarado, mais bonito, não, é um pouquinho antes. Ó, tá vendo onde é que eles estão? Terra firme, não tá no meio do mar, não tá chovendo, tá seguro, o mar tá uma delícia, ele tá junto, apaixonado. Ele começa o filme naquela turbulência e tal, é o caos do personagem. Olha como ele tá mais estável. Por isso que ele é a comédia, entende? Ele termina centrado. Ele termina, se não tiver essas continuações, final feliz. Entende? Como é bacana. No outro filme que eu analisei no curso do Espaço Quino, que foi o filme... Gente, eu esqueci o nome... Como é que é o nome? Hã? O Duel, como é que é o português? Esqueci o nome. Encurralado. Então, lá é bem bacana, porque a gente, na aula, eu analiso esse filme pensando assim, é baixo orçamento, como um grande diretor, com pouquíssimo orçamento, com praticamente um único personagem, né, e os coadjuvantes, consegue fazer se virando no roteiro. Porque as soluções que ele vai dando é todo no roteiro. Então, o Encurralado eu acho muito bacana. Lá eu faço análise do Encurralado. E a primeira imagem é ele saindo de dentro da garagem, tudo escuro. Quando termina o filme, que ele vence, ele consegue ganhar do caminhão que está atacando ele, né? A última cena é o solzão batendo nele, ele está brilhando. Então, contra-luz e ele brilhando, entende? Então, ele sai do filme, ao início do filme ele está na escuridão, e a última imagem ele está brilhando. Entende? Como brincando metaforicamente com esse crescimento do personagem, né? Aqui, entrar pro Final Club, né? Entrar pra fraternidade, como eles traduziram na dublagem, né? Então ele quer entrar pro Final Club. E o querer inicial do Jason Bourne é o nome que ele não sabe. Ele faz outras perguntas no filme. Onde é que eu tô? Tá num barco? Então não é o querer. Essas coisas estão sendo respondidas, né? Que água? O cara vai respondendo. Mas o que ele não sabe responder é qual é o seu nome? Eu não sei. Quem é você, né? Na dublagem ficou até melhor.
Na dublagem a tradução ficou meio que quem é você diz mais do filme do que qual é o seu nome, né? Que é o filme todo onde ele vai indo. Dali, ele vai para esse ponto sem retorno. Ele vai querer responder essa questão, esse querer inicial. Então, na hora que ele vai querer responder esse querer inicial, acontece a pegadinha, a armadilha, né? Essa armadilha, né? Tem um ponto de virada dessa história que é o ponto de virada que faz dessa história essa história, né? Tipo assim, é quando ele vai tentar resolver a questão lá do início da primeira cena que o filme aí te prende, é essa história que a gente vai contar. Porque ali acontece como na rede social. Ele consegue entrar pro Final Club, pra fraternidade, que ele estava falando na primeira cena, e nesse momento que ele ganha um processo, porque ele rouba a ideia da galera, né? Acontece ao protagonista essa coisa, né? Bate forte na questão do protagonista. E marca o fim do primeiro ato, começo do segundo ato. Aqui, esse cuidado é porque nem sempre bate com os outros sistemas de roteiro, né? O lock-in, que seria as 8 sequências, né? Ali tem um momento aqui no Identidade Bourne que ele vai... Lembra que mostrou aquela luzinha que mostrava um banco e tal? Ele vai até nesse banco, ele consegue entrar nesse banco, o pessoal reconhece, ele vai lá e ele acha vários passaportes com vários nomes diferentes. Tem até um brasileiro lá. E nesse momento que ele entra, o pessoal da agência, que ele é um espião, ele não sabia que ele é um espião, né? E o pessoal da agência dele fala, ele tá vivo, ele foi lá, né? Ele acionou e manda todo mundo perseguir ele. Até esse momento, se ele não fosse atrás, se ele não fosse querer responder essa questão, ele ia seguir a vida dele tranquilo. Por isso tem essa questão da pegadinha, que na verdade é armadilha, né? A tradução mais correta, assim. Mas essa brincadeira do pessoal do Ritornelli é legal porque é pegadinha. Tipo assim, você foi tentar descobrir e agora tem um monte de assassino querendo te matar. E aí o filme vira a loucura do filme que é. Entende? Mesma coisa aqui. Estou dentro. Quando ele entra na fraternidade lá da galera para ajudar a desenvolver o site deles e tudo mais. Na hora que ele entra, ele também recebe o processo, né? Que ele rouba a ideia. Né, o catch, né? Vem diretamente como parte do ponto sem retorno, né? A pegadinha no ponto sem retorno que revela qual é o problema de você tentar resolver, né? É o que o protagonista ganhou no ponto sem retorno e o que ele não queria, né? Então, ele queria entrar para o Final Club, né? Mas ele não queria o processo. E é o teste da falha trágica dele, né? Então a gente coloca a arrogância no caso do Mark Zuckerberg, né? Na rede social. Ele é muito arrogante e ele vai acabar mais arrogante ainda. Ele vai acabar como o dono do maior Final Club, da maior... sempre esqueço a tradução. Social Network? Final Club, como é que ele chama? Fraternidade. Ele é dono da maior fraternidade que tem no mundo agora. Ele termina muito mais arrogante, entende? Então aumenta a falha trágica. No caso do Jason Bourne, a falha trágica dele, ela coloca como... Deixa eu lembrar o nome certinho, vai mostrar aqui. Mas ações involuntárias. Sabe? Como ele não tem controle do corpo. Então tem uma parte que o policial vai pegar nele. E como ele é um agente super treinado, o corpo dele age sozinho. O cara encostou, ele quebra o cara inteirinho, já pega a arma. Né? Ele age sozinho, ele é uma máquina de combate. Né? Então ele coloca esses movimentos involuntários e no final ele está consciente, entende? Ele se controla. Eu entendo assim, esses movimentos involuntários que ela coloca, mas como seria assim, ele está quase robotizado no início. Sabe? Como se fosse essa máquina de matar.
E no final ele não está matando mais, ele está amando, né? Essa coisa bem do oposto. Então ele tá mais, ela coloca esses movimentos involuntários e essa consciência, né? A Jill analisando o filme, que eu acho que é mais ou menos isso, né? Essa coisa, esse estar robotizado e ele estar consciente, né? Que é enquanto estrutura de comédia para a Jill. Aqui, ó. A pegadinha é o começo da transformação em uma comédia, fazendo com que o protagonista odeie seu querer inicial. Na tragédia, vai levar ao amor do querer inicial. Aqui, por exemplo, vai ter lembra que o da comédia vai para a crise e depois resolve? Então, no momento da crise, ele vai falar, no caso da comédia, que é o Jason Bourne aqui, ele falou lá no início, né? Ele quer saber quem ele é, não é? No momento de crise, ele vai falar assim, cara, não quero saber mais quem eu sou, vamos vazar, sabe, desistir, não quero saber quem eu sou, sabe? Ele tá odiando o querer inicial, entende? No Mark Zuckerberg, que ele queria entrar pro Final Club, ele tá no maior Final Club de todo mundo, que é o Facebook, ele tá adorando o querer inicial, que é o momento do triunfo. É naquele gráfico, não sei se vocês estão lembrando, agora eu vou voltar, ele vai lá para baixo na crise ele está odiando aqui, que é no caso do Jason Bourne, e depois ele tem a ascensão, né? O Mark Zuckerberg, ele queria entrar no Final Club, né? Ele consegue entrar, o Facebook vira o maior Final Club de todos, e depois ele termina sozinho, entende? Então, a pegadinha faz com que, em uma comédia, fazendo que seu protagonista odeie seu querer inicial. Então, lembra que ele queria saber quem ele era, e na crise, quando ele está na pior parte, o Jason Bourne, ele vai falar para a namorada dele ali, né, que não quero saber mais, não quero saber mais quem eu sou, vamos vazar, vamos fugir, esquece, né, para com isso. Aqui, né, o Jason Bourne com a pegadinha, né, que aí ele... E a rede social. E aqui, na pegadinha dele, o pessoal conta a ideia do site e ele, opa, vou fazer aqui um pouquinho diferente, e ele acaba ganhando um processo. E aí o filme todo é em cima desse processo, né. E é sempre essa tensão. Para ela, toda vez que você for escrever, você tem que estar consciente disso, para a sua história estar coisa assim, qual a falha trágica e qual a força do protagonista, entende? Então é sempre essa tensão, quando você está desenvolvendo, não perder isso da sua mente. Por isso que ela tem esse planinho, que você coloca tudo numa página, você não se perde, sabe? Pensando no personagem. A falha e a força podem ser diferentes em função da sua cultura, do seu contexto. A profissão pode ajudar. É como você pode criar a falha do seu personagem. Talvez a profissão, no caso que a profissão pode ajudar, bem o Jason Bourne, né? Que a profissão dele é ser um assassino, que é essa coisa robótica, né? Essa coisa desses movimentos involuntários, já traz a própria falha dele ali. Consistência e contradição, a história pregressa, os personagens secundários, os contrastes, isso tudo como a falha e a força pode e deve interferir nessas outras questões que são colocadas para você pensar o roteiro. A falha então, ele pode ter 1000 falhas, mas o filme trata de uma falha, entende? O que ele vai resolver é uma falha, ele pode ter 1000 problemas. Né? Mas o que ele vai resolver é a falha que você está analisando no filme, entende?
Então, aquela coisa que eu falei que deve ser algo que o protagonista tem controle, não pode ser falta de dinheiro, não pode ser o alcoolismo, não pode ser essas coisas externas. Tem que ser uma coisa interna a ele, né? E a pegadinha vai testar isso, né? Então, quando ele vai nesse ponto sem retorno, tentando resolver o início do filme, que vai desencadear todo o conflito, igual você falou no início lá do curso de manhã, né? Sempre é conflito, tudo é conflito. Você testar essa falha, você vai inserindo vários conflitos pro personagem. Na comédia, a falha é o exato oposto que o protagonista aprende no final, a sua força. Então essa consciência, essa paz de espírito que tem o Jason Bourne, né? Na própria imagem você vê esse mar revolto dele não saber o que é, quem ele é, para esse final que está com um casal na praia, em terra firme, de ensolarado, entende? A escolha climática e no passo final o protagonista vai se distanciar da sua falha e aproximar da sua força. É o terceiro ato aqui. Ao terceiro ato que ele vai se aproximar. Primeiro ele vai só levando na tarraqueta, no terceiro ato que ele se aproxima. Na tragédia é o contrário. A falha é o exato oposto que o protagonista não consegue aprender no final, né? A sua força. O Zuckerberg não consegue a humildade, né? A falha trágica dele é arrogante, ele vai terminar mais arrogante ainda, ele vai se afastar ainda. Então, na escolha, assim, no terceiro ato, ele não vai conseguir distanciar da sua falha, né? E se aproximar da sua força. Ele não vai se aproximar dessa humildade, né? Do personagem. A falha do protagonista é a história. A falha é como o seu protagonista lida com ela secretamente sobre o que sua história realmente é. E aí ela pega da poética do Aristóteles, a gente voltando lá no início da aula, da poética. Segundo o caráter, as pessoas são tais ou tais, mas segundo as ações que são felizes ou o contrário. Testando nas ações que a gente vai saber ali o caráter da pessoa. Então não adianta o personagem chorar, sabe? Ah, meu Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? E ter um discurso todo, mas se na ação dela ela for canalha, na sequência, entende? É na ação que a gente vai saber. Não é na fala, não é no discurso, não é no choro do personagem, entende? Tem que ser na ação. O caráter é aquilo que mostra uma escolha numa situação dúbia. Então, aqui, ó, é na escolha, na ação, sabe? Não adianta eu olhar para o personagem sozinha ali. A falha trágica é um elemento estrutural das histórias com o qual o protagonista mais batalha. A falha trágica no Shell não é necessariamente a maior falha do personagem. É a que será testada pela pegadinha. É aquilo que a gente falou. Ela bate muito, aqui eu não vou entrar muito, porque ela tem quase uma obsessão de como escrever essa falha, sabe? Que essa falha tem que ser universal, tipo assim, tem que ser um problema que... Universal é difícil de falar, né, gente? A gente pensar universal no mundo inteiro de culturas diferentes é algo bem difícil. Mas é algo que quando eu coloco no filme, eu entenda que aquilo vai fazer um mal, sabe? O cara é escroto, sabe? Assim, eu tenho que bater o olho e entender que aquilo é um problema, entende? Então essa falha tem que ser universal nesse sentido. Causar uma certa identificação. Porque quando eu penso de caráter, aí se a gente for pensar algo interno mesmo, né? E é difícil a gente escrever ou retratar em cena o que é esse interno. Por isso que talvez vá pra ação. E aí quando vai pra ação, o que é interno, o que é subjetivo aqui, vira objetivo. E aí, pra gravar, eu acho que tem que funcionar assim, tem que causar identificação pra todo mundo saber o que é, de fato, né? Sim. Então, nesse sentido, ela não tem que ser... por isso que ela quer uma palavra muito simples, sabe? Para mostrar essa falha, algo bem direto, justamente para ter o maior possível de pessoas se identificando. Entende? Assim, que ela quer que todo mundo bata o olho e entender qual que é a falha desse personagem, para não deixar dúvida, entende? Quando você fala isso, eu fico pensando no ator que vai trabalhar com isso, sabe? Se ele tem que ter essa noção dessa falha, de toda essa construção dessa falha que o roteirista fez. Assim, como
Mas o roteiro ele é o mais preciso possível, né? No caso, assim, como que o ator acessa isso? Eu acho que a partir de ações, né? É... Tem que ser puramente ações, não dá pra... Nossa, aí agora você entrou num assunto que dá pano pra manga, viu? Dá muito pano pra manga. De como o ator vai trabalhar com o texto. E isso dá muitas leituras, sabe? Você pode, inclusive, o diretor entendendo ali do roteiro, porque às vezes isso é muito ferramenta pro roteirista, gente. Não necessariamente o ator precisa saber, o público precisa... Sabe? O público pode ter outra leitura, igual você falou, né? O público às vezes vai ter uma outra leitura, um outro olhar. Isso é muito do roteirista se estruturar. Pode ajudar muito o ator, né? Mas não necessariamente. Né? O ator, quando ele vai ver o texto, ele vai dar uma leitura própria para aquele texto. Não necessariamente, tipo assim, que tem a dramaturgia e tem a interpretação do ator. Vou dar um exemplo. Eu estou acabando de sair ontem que eu estava falando com o Isaac, a gente estava gravando um exercício de interpretação para câmera. Então a gente fez vários monólogos lá com o pessoal do técnico. E tinha uma menina que estava, o texto dela, ela falava que queria que ela, quando era pequena, a mãe dela sempre cortava o cabelo dela curtinho, todo mundo chamava ela de menino, e ela não gostava daquilo, né? E um dia ela foi no shopping, e a primeira vez que ela foi no shopping, maravilha, vou ganhar um vestido, vou não sei o quê, e chega lá, na verdade, ela estava levando ela para cortar o cabelo de novo dentro do shopping. E aí, o que a gente fez para a interpretação da atriz? A gente criou diferentes objetivos. Ela deu diferentes interpretações para esse mesmo texto. O que são esses objetivos? Primeiro, assim, a gente criou junto, eu e a atriz, a gente criou um objetivo assim, você vai falar esse texto como você amasse, eu quero o amor da minha mãe. Meu objetivo de falar esse texto é... Então ela conta toda essa história, sabe, assim, muito pesar, assim, a mãe fez isso com ela, mas, cara, minha mãe, sabe, assim, entenda minha mãe, sabe, desse lado amoroso. Depois a gente fez o mesmo texto, a gente não mudou uma vírgula, só que a intenção é, foda-se a minha mãe. Eu odeio minha mãe, quero matar minha mãe. É o mesmo texto. Entende que a interpretação do ator vai ficar completamente diferente? São bichos de atuação, né? São exercícios. Vai falar, né, sobre os diferentes bichos de atuação. Agora, para o ator externalizar isso, tem que ser ação, não tem como fugir disso, né? Sempre... Sempre tem que ser ação, é um verbo. O Stanislavski, né, que é a grande pessoa da interpretação, que essas escolas que vêm depois, Stella Adler, Strasberg, Meisner, Ivana Chubbuck, todas essas escolas americanas, tudo vem do Stanislavski. Ele coloca das ações físicas. Né? As ações físicas que vão pontuar o seu personagem. Você não pode fazer uma ação gratuita. A ação física é uma ação que ajuda a você demonstrar quem é o seu personagem. E isso evita que você escreva lá no roteiro o personagem ficar depressivo, né? Porque, putz, cada um fica depressivo de uma forma muito particular. Você tem que colocar ação, né? O personagem está... Isso você está colocando no roteiro, né? Como você descreve no roteiro. Você não pode colocar que o personagem está triste. Né? Você coloca as ferramentas. A se aproxima muito dessa análise dentro dos textos, assim, tipo, de você buscar... Porque tem em algum momento da vida do Stanislavski, ele disse isso em algum livro, não sei qual, que quando a história não te der informações, você deve ir além da informação que você tem, você enquanto ator, no caso, né? E eu acho que o da Ivana dá esse... Como que eu posso dizer? Esse norte para essa análise, assim. Tipo assim, ir dentro do roteiro, assim, procurar mais informações do roteiro do que uma criação externa, né? Pessoal, aqui a gente está indo um outro assunto, só para esclarecer, assim, a Ivana Chubbuck, ela é nova, ela é recente, é uma escola que está fazendo muito sucesso americano de interpretação. Ela criou 12 passos para o ator seguir e conseguir se orientar para construir o seu personagem. Né? Um desses passos é a análise dos obstáculos que tem no roteiro. Entende? Então o ator vai analisar esses... O que eu quero atingir e quais são os obstáculos que no roteiro está me impedindo. Mas isso é um trabalho do ator, né? Isso é um trabalho do ator. Mas eu tenho uma dúvida. Pode falar. Quando estiver escrevendo um roteiro, é irrelevante eu pensar nas informações que eu vou colocar para o ator ou não?
Tipo, eu tenho que me preocupar, então, em ser mais detalhista no meu roteiro para auxiliar o ator nessa construção? Ou no roteiro, você tem que pensar na narrativa, na história. Tudo que foi importante, tudo que foi importante ali de ação do ator para aquela narrativa ficar clara. Então, assim, para eu mostrar, então eu vou colocar várias, tipo assim, começa o filme, ele esculachando a namorada. Tipo, você não entende, você sabe? Ele quase fala assim, você é burra. Tá entendendo o que eu tô falando? Ele começa o texto desse jeito, né, o Zuckerberg. Tudo que vai demonstrar a falha de caráter dele, né? Então vai mostrando que ele é arrogante. Então o ator, por mais que ele dê nuances diferentes para a interpretação, não vai ter jeito, né? O texto vai falar, vai mostrar o tanto que ele é arrogante. Mas aí no roteiro ele vai estar tomando um copo, pão de cerveja e meio que debochando dela, não sei o que, uma coisa, tudo isso no roteiro. Você vai escrever isso no roteiro, você não coloca está debochando. O texto já mostra que está debochando. Mas né? o objeto que ele segura, que deixa... Você pode falar assim, fala com desdém, você pode colocar umas indicações assim. De indicação, você pode colocar. Você não pode colocar tanto. Exatamente, você tenta demonstrar em imagens. Aí vem a diferença, tipo assim, alguns manuais americanos ali, inclusive quando você vai ler alguns roteiros, tem alguns que coloca mesmo ali, coloca inclusive adjetivo. O cara era um escroto, sabe? Aqui no Brasil a gente é mais cauteloso, como a gente tem que passar por editais, então a gente evita, sabe? Porque ali o cara tá escrevendo e bota a informação direta pro ator ler. É um escroto, o ator já vai ler, né? Aqui como a gente vai passar por edital, o cara fala, mas, sabe... você não pode escrever algo que não tem como... quem não está vendo... um adjetivo não faz sentido. Está triste. Está triste. Então, para escrever... Mas tem vários roteiros americanos que o cara coloca, está triste. Entende? Pode mudar o ritmo também. Mas direto, né? Você vai diretão. Eu tenho uma dúvida assim, por exemplo, que a quantidade de páginas do roteiro escrita naquela formatação universal, ela vai determinar o tempo, é isso? É aproximado. É aproximado. Sim. Porque a minha dúvida sempre foi essa. Se eu descrever muito, eu não vou estar gastando página para uma coisa que... Entende? Eu não vou ter... Então, ótima questão. Com descrição que... Você pode... Você não fala pro diretor como você quer dirigir. Mas você sabe que aquela cena precisa de tempo. Então você vai descrevendo assim, e o ator entra na cozinha e tal, que você precisa ter uma atenção maior. Senão você descreve muito esse texto. Quanto mais você vai descrevendo, se você quer as comédias, que é muito você quase não coloca descrição. Que é um jogo rápido, né? Inclusive as comédias, você escrever 100 páginas de um roteiro de comédia, na hora de filmar não vai dar 100 minutos. Vai dar 80, 90, porque comédia, os diálogos são muito ágeis, tudo muito rápido. Mas se eu quiser uma cena rápida... Aí você... se vira. É uma técnica ótima, né, do professor, se vira. Sim. Assim, como que eu vou explicar? Eu não sei se eu tô conseguindo explicar. Eu quero que a cena tenha, sei lá, objetos específicos que tem que fazer parte da história. Tipo, tem que ter um porta-retrato ali. Mas aí eu não quero um take ali daquele porta-retrato. Eu quero que apareça durante a fala só. Mas aí vai aumentar o meu roteiro, enxugar minha cena. Mas assim, é uma referência. A gente não precisa... a gente não precisa... Se por um acaso vai dar... nunca vai dar exato. Acho que isso daí você preocupa menos. Você pode ajudar... Você pode induzir o diretor ali. Você quer o que você quer. O diretor pode mudar, na verdade. O diretor, na verdade... Mas você pode... O Isaac falou isso uma vez no curso que é bom a gente dirigir o take... tipo assim... Se eu quero planos curtinhos. Então assim... Porta-retrato cai. Fulano olha para o lado. Não sei o quê. Então você faz isso, cada linha um parágrafo. É como se fosse um take. E se você escrever tudo num parágrafo só, é mais ou menos como se desse a ideia se fosse uma câmera acompanhando, fazendo uma panorâmica. O diretor
pode aceitar ou não, mas você, na sua escrita, se você escrever cada um dessa numa fala, entende? Assim, cada linha do roteiro ser um porta-retrato cai, fulano olha para o lado, ela fecha os olhos, né? Som de passarinhos, entende? Cada um numa linha é como se você está decupando o texto, como se fosse vários planos. Tem diferentes tipos de organização, não sei se você até considera roteiros também, quando eles colocam assim, objetos da cena tal, elementos e tal, e depois o texto assim do lado, dividido em duas colunas. Como se fosse uma escaleta. Essas duas colunas é muito usado no vídeo em publicidade. Esse formato mais universal do Master Sense já é uma outra formatação que a gente não utiliza esses dois aqui separados. Aí depende muito, gente. Assim, tem gente que detalha muito a questão de figurino, de cenário. Quando o objeto é importante, você coloca em caixa alta também, né? A caixa alta é importante. Tipo assim, esse elemento precisa ter... Os objetos, o jeito que ele vai entrar na cena é coisa do diretor, então. Na verdade, como vai ser filmado é o diretor. Você pode até induzir o diretor da forma que você vê. Mas aqui, aí tem a forma de caixa alta, tipo assim, esse objeto é muito importante estar na cena. A caixa alta é legal. Tipo assim, o porta-retrato caindo, então você coloca o porta-retrato em caixa alta. Porque ele é importante para a narrativa lá na frente. Entende? Então aí você coloca em caixa alta. Mas não se preocupe com a questão do tempo. Ele é uma orientação, é um formato que dá mais ou menos, né? Mas a primeira série que eu dirigi foi o Vila Mariotti. Eu escrevi, cada episódio tinha 26 minutos, e eu escrevi ali os meus 26 minutinhos. A gente gravou o primeiro episódio, montou rapidinho para ver se estava dando certo tudo, né? No final de semana, montamos na correria, sabe? Juntou ali. Cara, faltavam uns 3 minutos, Isaac. Caramba! Aí quando eu vi aquilo, eu falei, todos os roteiros vai estar faltando 3 minutos. Eu fiquei enlouquecido. Mas aí se vira, né? Se escreve a mais, a gente inventou. Foram as melhores cenas do Vila Mariotti. São as partes musicais, são as brincadeiras, que é coisa para criança. Ver uma cena do Fusca, divertidíssima, no meio do Vila Mariotti, que não tinha no roteiro inicial, que era um boneco dirigindo um Fusca. Gente, foi divertidíssimo gravar e editar aquilo tudo, mas não estava no roteiro inicial, o boneco dirigindo o Fusca. A gente botou lá uma cena inteirinha do seu Reginaldo. Isso pode também? Tipo, você põe uma expectativa de um filme grandão, chega lá, opa, não é. Pode acontecer. Eu tô fazendo voz para uma animação agora aqui. E o diretor tá doido, porque ele tem que cortar um monte de coisa do episódio. Pra caber no... Porque a animação é sempre em janelas muito específicas da programação. Né? Com streaming isso muda muito, né? Mas ainda tem muitos canais com os tempos de programação muito específicos. Então isso acontece, aí você tem que cortar, aí você tem que tirar. Principalmente edital, né? Às vezes o edital é muito específico. Aí você faz o Vila Mariotti, a gente fez, eram 5 episódios de 26 minutos. Mas eu tava achando aquilo para criança, 26 minutos, grande. Então o que eu fiz? No meio do episódio tem sempre uma viradinha, que se eu quiser cortar no meio, dá para fazer 2 episódios de 13. Então toda vez, quem for assistir aqui o Vila Mariotti, toda vez no meio do episódio, aparece sempre o cachorro e a coruja falando uma brincadeirinha. Tem sempre um joguinho do cachorro e da coruja ali no meio. Se eu quiser cortar, se alguma TV quiser comprar e fazer episódios menores, então vai ter 10 episódios de 13. Vai funcionar. Mas como eu tinha que fazer pro edital, eu tinha que fazer os 26, porque eu fui contratado para isso. O meu projeto eu escrevi que ia fazer dessa forma, então eu tenho que apresentar dessa forma. Então eu apresentei os 26 minutos. Inclusive na Prime Video tá desse jeito, eles não cortaram, eles deixaram os 26 minutos. Mas eu já pensei nisso. Vai que o Gloob vai vendo lá e eles acham muito grande. Eu acho que nisso que você estava falando, de descrever bem antes, assim, no que eu faço, assim, eu acho que eu descrevo e trago essa atmosfera da cena que eu quero no argumento. Ali, essas intenções, né, da direção do texto. Mas no roteiro de diálogos mesmo, aí isso já é mais papum, assim. Eu acho que nesse argumento eu
conseguir induzir melhor, assim, qualquer atmosfera que eu quero. Isso é ótimo. E, assim, mas, gente, eu tenho até receio de falar, deve-se fazer dessa forma, porque eu já li tanto roteiro que é tão diferente, e roteiro de tanta gente boa. Tem gente, assim, que descreve muito. Tem gente que não descreve nada. Tem gente, inclusive, tem professor de roteiro que fala assim, o que você está descrevendo no figurino? Seu trabalho é figurinista, não tem que escrever isso. Nossa, entende? Eu quero escrever o figurino. Não, mas eu pessoalmente sou muito apegada com tudo. Eu quero então, por isso que eu, assim, eu não vou falar assim, é dessa forma, porque eu já li roteiros de grandes roteiristas que descrevem muito e já vi roteiros onde não tem indicação nenhuma, entende? Então, não vou aqui cagar regra, assim, de uma coisa que já vi gente fabulosa fazendo o contrário, entende? Mas eu já vi muito professor de roteiro, inclusive que já deu aula pra mim, que fala assim, não, isso é trabalho da figurinista, isso é trabalho do cenógrafo, isso é trabalho do diretor, entende? Mas eu já vi outros que, inclusive, colocam movimento de câmera. Nesse sentido, a gente pode perder em algum aspecto, questão assim, de edital, de produção, essas coisas assim. Existe isso ou não? Tanto faz também? A gente pode perder edital, uma coisa que, assim, que eu aconselho, mesmo que você vai dirigir seu próprio roteiro. Se você vai dirigir seu próprio roteiro, você pode colocar assim, gente, fugiu todos os planos de câmera aqui na minha cabeça. Contra-plongé. Sabe? Contra-plongé, Maria olha para o gato. Entende? Você pode colocar, você que vai dirigir, você já está especificando ali. Mas se você fizer isso num edital, o povo vai olhar muito atravessado para você e você vai receber Vai receber um não. Com certeza vai uma notificação. Tipo assim, esse trabalho da direção. No edital a gente tem que tomar esses cuidados. Se você for estar escrevendo para você dirigir, na verdade não precisa nem do Master Scenes. Você escreve da forma que você achar melhor. O Master Scenes, ele serve muito para organizar para a equipe, sabe? Esse roteiro que é padrão. Então se eu chamar um assistente de direção da Bahia para vir trabalhar aqui, ele vai ler o roteiro e ele vai entender que é uma gramática onde todo mundo... É para facilitar a vida. Tem gente que fala, mas um monte de regra vai me prender. Não, gente. Não é para aprender, é para facilitar a vida da galera. O fotógrafo vai entender, a figurinista vai entender, entende? Porque é uma gramática onde todo mundo... Se você pode criar o seu próprio roteiro, que é você mesmo que vai dirigir, não sei o quê, vai dificultar um pouco a vida da sua equipe. Você pode. Entende? Porque a equipe já está acostumada a lidar com esse roteiro. Então ele é um roteiro que vai ajudar. Sabe? Tem coisas que a gente acha que vai prender, né? Estão amarrando minha criatividade. Na verdade, é para auxiliar. É para facilitar a vida. É para a produção não faltar nada, entende? Você colocar as coisas em caixa alta, sabe? Esses detalhezinhos. Como que você faz ali. Então, muitos roteiristas colocam assim, só descreva o que foi essencial. Se a blusa é azul, se é vermelha, se é verde, interfere na narrativa? Então não precisa escrever. Mas assim, a personagem é rica. Aí você quer demonstrar que ela é rica. Aí, sabe, em vez de você colocar em palavras, você vai descrever. Né? Ela tá em cima de um salto, agulha de tal, e né, não sei o quê. Aí você vê, opa, esse personagem é rica. Entende? Então, se o figurino... Aí, se for ajudar a narrativa, é legal. Se puder mudar, você lê e fala assim, não, mas não precisa ser verde, não, pode ser amarelo. Então, nem precisa ter a cor. Entende? Não precisa ter. É algo sempre assim, para ajudar a equipe. Entende? Eu acho que é algo que pode confundir um pouco, é porque geralmente nós da arte fazemos várias funções, né? Aí, por exemplo, agora eu sou roteirista, então eu não vou tentar favorecer a minha função, por exemplo, de atriz. O trabalho de atuação vai ser em outra parte, vai ser em um outro momento. Focar aqui, né? Agora é só a narrativa, então o que eu vou precisar para essa narrativa? Mas no começo, né, como a gente está começando, acho que é bom delimitar isso para ajudar, né, em cada processo que a gente pode fazer. Essa é uma dificuldade que eu tenho muito quando eu escrevo um roteiro para vídeos curtos, porque eu escrevo um roteiro. Aí na hora que eu vou jogar para fazer a cena e gravar,
que eu estou sendo atriz e autodiretora também, aí eu volto lá no roteiro para mudar alguma coisa para poder facilitar a minha vida. E fica esse trânsito assim, aí você muda o roteiro, aí muda a cena, e tipo assim, fica em todos os lugares. E o que eu tô tentando fazer é tipo, escrever o roteiro, tá pronto, aprovei, ótimo. Não mexe mais, vamos fazer agora aqui. Que você... que me vire para poder fazer o que foi feito. No seu caso, que você assume várias funções de atriz, produtora, diretora e roteirista, figurino, aí realmente é muito difícil. Né? Tem uma coisa... Mas também é muito difícil. Mel, tem uma questão aqui, que a gente estava falando até com o João aqui no intervalo, que é essa questão, mais do que... eu escrevi tantas páginas, vai dar mais, vai dar menos. Sempre vai dar mais ou vai dar menos, não se preocupe. Não é um jogo que você tem que acertar, sabe? 49 minutos, acertei, sabe? Pra mim era, tinha que ser Não. De verdade, hein, não, é uma referência pra gente saber o tamanho do seu filme. Sabe, um filme de 200 páginas é diferente de um filme de 60, entende? Então essa referência. Mas, nesse sentido, eu acho que não precisa se preocupar. Tem que se preocupar com, vou entrar no edital de curta. Se ele ultrapassar umas 25 páginas, sabe assim, vai estar escrita o número de páginas. Então se você acaba detalhando demais, se você acaba, sabe, você acaba colocando... você já nem lê. Se der 26, acabou. O povo não vai ler, ele vai olhar 26. Imagina, quem vai avaliar tem 72 mil projetos para ler. Os que passou de nem lê, desclassificou. Porque se ele aprovar e alguém entrar com recurso... Vai derrubar. Qual que é um programa que tem que mede mais ou menos a duração? Então, tem programas que escrevem... Isaac, acho que você pode falar melhor do que eu dos programas. Tem o Final Draft, né, que é o mais famoso. É gratuito. O Celtics é legal. O Celtics continua gratuito, acho que ele virou pago. Sim, mas no roteiro, a minha professora Jolie tem um site lá, ela disponibiliza ainda. Sim. É 2 projetos. Quer ver? Tá mandando isso no grupo, então. Não, mas você pode... Depois vou mandar depois o site, o Sim. dela. Tem umas opções gratuitas na internet, tem o Writer Duet, depois eu mando o link lá para vocês. O Celtics, ele tá um pouco defasado, assim, mas eu ainda uso ele, uma versão desktop, assim, eu ainda uso. Mas ele tá meio fora de linha. Agora é tudo online, né? Agora é tudo via nuvem, plataforma e tal, então mudou bastante. Mas esse negócio da duração do roteiro, eu ia comentar que a gente estava até conversando sobre o projeto do João, que ele me mandou um roteiro que tinha 35 páginas, né? E eu falei, João, encurta esse roteiro, eu quero um roteiro até 25 páginas. E aí isso é interessante porque, assim, passar para você, Hélio, por que os roteiros têm que ter até 25 páginas ou mais de 60? Então, na verdade, se você for olhar holisticamente, assim, se for pensar em como tua obra de arte, tem um tamanho que eu quero ter, que eu sou o artista aqui dessa porra. Mas se a gente for pensar em mercado, em circulação, né, se eu quero participar de festivais, se eu quero entrar em editais, aí sim existe esse período de 25 a 60, quase não tem editais que aceitam, ou é para longa ou é para curta. Raramente você vê algo para média-metragem, né? Inclusive, depois, você fez seu filme, você pode colocar no YouTube, você pode colocar nas plataformas de streaming. Mas se você quiser participar de festival, existe essa lacuna, né, Isaac? De ou é curta, ou já é essa acima de 60, que é o longa. Né? Esse intermédio, a gente fica... Como a gente quer que o nosso filme rode, né? Tá aí a falta dela, filme, adoro o filme. E tá rodando, e é isso mesmo, a gente quer que rode, né? Porra, a gente quer que... Barato é esse, aí vai trocar ideia, o povo vai falar mal, o povo vai falar bem, e é isso mesmo, e é do jogo. Mas esse que é o grande barato, né? A gente quer colocar a nossa visão de mundo, né? A gente quer colocar um ponto de vista, né? No caso dela ali é uma ótima referência à falta dela aqui, o curta, que é uma ansiedade que veio dela e ela conseguiu transformar essa ansiedade em roteiro. Que é ótimo isso. Então tem uma verdade ali, sabe? Existe... E os festivais identificam isso, sabe? Identificam que é um ponto de vista muito específico de quem está de dentro, né?
E esse é o grande barato. E aí, gente, aí é um assunto muito bacana. Já abrindo mais abas, né? Que é um assunto muito bacana. O que a gente vai dizer se a gente vai escrever o roteiro, sabe? Porque a gente vê aqui, a gente pode criar muitas histórias banais seguindo esses roteiros, entende? Mas para as nossas histórias terem lastro, terem vida, terem festivais, além das questões técnicas de tempo, de tal, de não sei o quê, se não tiver aquela verdade nossa ali dentro, sabe? Se não for algo que nos está incomodando e a gente consegue colocar isso para fora, se a gente não se identifica com aquilo, se é só um malabarismo de roteiro, aí pode estar seguindo a regra todinha, gente. Pode estar seguindo todinha, alguém vai bater e vai vazio, não vai bater na pessoa, entende? Entende? E aí, inclusive com os roteiristas inclusive falam disso. Se eu vou escrever um roteiro para outra pessoa, eu não vou dirigir. Aqui, a nossa realidade no Brasil ainda é muito forte o roteirista, seu diretor, em Goiânia também, né? Apesar que isso já está mudando, tem muito roteirista que escreve para diretores, né? O mercado já está amadurecendo mais no Brasil. Então eu vou escrever, gente, a Renata, esqueci o nome... Esqueci o nome da roteirista, ela estava dando uma oficina e ela falou justamente isso, quando ela escreve para outra pessoa, ela tem que, no meio daquela obra, achar algo que ela consiga se identificar, para ela conseguir colocar o ponto de vista dela, entende? Então ela vai estudar aquele roteiro, vai estudar aquele... achei um ponto de vista que eu consigo me falar aqui e colocar alguma verdade nessa trama, entende? Mesmo quando você está escrevendo para outra pessoa, se você está só seguindo regras, vai ficar vazio, entende? Vai ficar vazio. Você tem que achar ali esses pontos de conexão, sim. Assim, a pessoa ela recebe ali um roteiro, né? E a outra vai ter que dirigir. Só que esse roteiro é aquele roteiro bem na lata mesmo, dentro da estrutura, tudo bonitinho. O diretor, ele vai ter um próprio roteiro para dirigir, que ele vai ter que demarcar, por exemplo, os planos da câmera e tudo. Então ele tem o próprio roteiro ali. É o roteiro literário, que ele vai para várias equipes. As equipes têm os seus próprios roteiros técnicos. O pessoal da arte vai fazer toda a decupagem cena por cena, de tudo que vai ter, quais os figurinos, quais não sei o quê. Essa hora o personagem vai estar cabelo curto, cabelo longo, vai ter mudança, tá com o olho roxo, qual cena que ele brigou e não sei o quê. Ela tem que ter tudo isso muito organizado nas planilhas. Todos os objetos. Que vai que a gente grava uma cena na casa aqui, mas a cena seguinte a gente vai gravar no final do filme. Mas eu tenho que estar com continuidade batendo com aquela primeira cena. Então a parte da arte vai fazer uma planilhas próprias. A direção, com o diretor de fotografia, também vai fazer a decupagem técnica, o roteiro técnico. Também vou até pedir ajuda para o Isaac saca bem mais disso do que eu. Que você coloca, a partir do roteiro, aí você coloca as indicações da direção. Aqui vai ser traveling, plano geral da casa pegando fogo. Plano detalhe do sapo chorando. Plano, sabe? Plano, ponto de vista, né? O plongé, olhando de cima como se fosse Deus, vendo a casa pegando fogo, sabe? Isso você é um roteiro técnico que a direção vai fazer junto com o diretor de fotografia. E tem uma, desculpa, eu vou dar uma voltinha só, na hora que você falou com o Isaac, dos programas e tal, mas tem uma formatação específica para roteiro? Tem. Tem uma cartilha disso? Então, esses programas que o Isaac... Tem uma série de regras que você pode escrever no Word. Eu comecei a escrever no... É muito bom, acho, o livro do Hugo Moser, eu posso até compartilhar depois, que é como formatar um roteiro. Sim. É bem legal. Então, é porque eu vim dos anos 90, né, gente? Nos anos 90 era tudo no Word, não tinha programa. Eu sou paranoica que eu não coloco nada em nuvem, não. Mas em nuvem é um futuro bem... Mas assim, é diferente. É um futuro bem atual. Eu tinha essa paranoia dos programas, né? Eu queria usar os programas porque ia formatar automaticamente. Aí eu perguntei para um amigo meu, o Diego Basquete, e ele falou, não, eu tenho medo de alguém pegar a minha ideia lá. Aí eu falei, não vou usar também. Não, mas você libera só para quem você quer liberar.
Tipo assim, é igual você tem a sua pasta no Google Drive e tá lá salvo, ninguém vai invadir, roubar. Mas se eu quiser fazer... Dá pra fazer. Não, aí você... Não, aí nessa... É um arquivozinho PDF que ele tem. Eu vou passar ele também, pra deixar que eu passo. Eu ganhei uma vez um curso pra atuação, tinha toda aquela descrição. Então, vem ali colocando assim, tem que ser formato carta, o papel, o tamanho, sabe? O espaçamento de linhas, isso tudo vem. Tem um manual. Qual o tamanho da fonte, o espaçamento, o recuo da fala quando é... Exatamente, ele vem essas regras. É igual no concurso daqui, né? Vocês vão avaliar, por exemplo, se está no formato Master Cine. É o ponto que está lá, né? Sim. Aí, isso depois eu tenho que conversar com o Isaac para ver, assim, os critérios de avaliação, tudo certinho. Principalmente vendo o teatro, apesar de seguir o texto teatral, apesar de seguir umas regrinhas, é muito livre também, né? Se a gente vai... Enfim, que letra que você vai usar? Você pega um livro de teatro, tá numa letra, tá na outra. Mas essas regras são boas. Então, no cinema, tipo assim, o cinema é caro, né, gente? O cinema é caro, então tudo é feito, tipo assim, pra agilizar, pro trem render, entende? Então, se eu tenho nessa formação que todo mundo já entende, já acelera o processo, sabe? Eu tenho... Quanto menos tempo de gravação, menos tempo de locação de câmera, menos tempo de locação do espaço, menos tempo, sabe? Então, por isso que ele é muito específico. E tem essas questões de hierarquia muito separadas, que no teatro, você sabe, né? Faz tudo, né? Agora, você faz tudo. O ator que faz, que não sei o quê, que... né? Teatro... No cinema, se alguém deixou uma roupa ali no chão... Tipo assim, alguém vai pegar. Tipo assim, não é minha função, não mexa, porque teve uma vez, minha esposa fez cinema na UF, na Federal Fluminense. E ela fazia direção de arte. E eles foram num local que, né, era uma casa numa praia, e tinha um espelho cheio de poeira, cheio de teia de aranha, aquela coisa assim, ela... Que maravilha, que maravilha. O fotógrafo, tchaf. Ela queria morrer, queria se rasgar, entende? Pelas funções extremamente separadas, um não mexe na do outro. Na escrita eu tenho essa coisa também, essa dificuldade mesmo. Porque cinema tem, o teatro a gente ensaiou um mês, tá ruim, não sai mais 2 meses aqui esse negócio. Cinema, se fizer isso, você quebra. Imagina, pagar uma equipe mais 2 meses, você bancarrota. Então, essas questões de roteiro, essas questões de formatação, dos roteiros técnicos, né, que tudo o curso que aqui do Espaço Quino detalha muito bem isso, é justo otimizar, fazer o dinheiro render, entende? Ainda mais para nós que é pobre. Então a gente tem que... o tempo todo. É a minha falha trágica. Mas a minha escrita de roteiro melhorou muito quando eu fiz o curso da Rosa Berardo, que ela passava isso, esses detalhes, assim, dessas especificaçõezinhas. Que cena que é essa? É externa, dia, em tal locação. E essa, sabe, sim. A Rosa estudou roteiro no Canadá, ela tem uma bagagem gigante, assim. E aí foi assim, e ficou muito mais claro para mim ver a cena, porque, como eu estava falando, eu tenho dificuldade para terminar as histórias. Eu começo, viajo na maionese, de repente, como é que eu fecho e encerro esse roteiro aqui? Não sei terminar, né? Então, aqui as estruturas ajudam, entende? Ainda mais, essa daqui é ótima, porque ela é muito concisa, você viu? É tudo uma página só. Então você vai ali, acontece uma provocação na primeira cena, que tem o catch, né, a armadilha, a pegadinha, né, que vai engajar o filme todo, que vai levar ou para crise ou para o triunfo, dependendo se for comédia ou tragédia. E depois já vai o desenlace para o terceiro ato, que já finaliza, entende? Então aqui, você quer falar, então a gente vai transformar uma história parecida da falta dela, mas se passa dentro da escola, uma criança que está esperando a mãe ali, sabe? E vamos, sei lá, vou pegar e vou
surtar aqui. A mãe não aparece para buscar. O que faz com essa criança? Então é essa criança que foi abandonada na escola. Estou viajando. Então, aí sabe? Então assim, então como é que faz? Como é que é? Qual que é a primeira cena? Como é que a criança vai... Ela queria ir muito para a escola e a mãe já não volta, entende? Então aí você vai construindo. Então qual que é o ponto mais baixo ali que a criança está numa área mais de desespero? Para depois ela conseguir voltar, superar, sei lá, vai morar com a avó no final, alguma coisa, né? Mas ela fica perdida, vai parar noutra cidade, entende? O ponto mais baixo. Não tem uma criança perto, só tem um adulto onde ela vai parar. Sabe essas coisas? Você vai testando o seu protagonista. Algo que ajudou muito foi isso, do protagonista, porque sem ter a noção da escrita, né, de roteiro, a gente pensa em todos os personagens. Aqui a Jill... já tem onde focar, né? A Jill que falou aquela história no livro dela, que ela fala do Pequena Miss Sunshine. São vários protagonistas, estão um filme inteiro. Mas ela analisa a história pelo pai. O pai que está fazendo essa escalada. Sabe? O pai chega no fundo do poço ali, quando o cara fala, cara, você não é nada, você não é ninguém. Como é que eu vou vender um livro de sucesso para um cara que nunca fez nada? Aí ele vai... Aí, tanto é que ele aprende e ele vai ver a filha naquela loucura, né, da Miss Sunshine, e ele toma consciência, cara, esse mundo é maluco, ele vai lá dançar com a filha. Entende como o personagem muda? Como ele é o protagonista e o personagem muda? Era um cara extremamente pragmático, né? Dos 12 passos para vencer, e papapá, e tá lá assim... Gente, esse concurso de Miss é uma loucura, vou ficar aqui, vou brincar com a minha filha, vou dar muito mais sentido. Simples, João. Engraçado que a mesma coisa acontece com o filho dele, né, que é interpretado pelo Paul Dano. Ele faz meio que um voto de silêncio, né, para conseguir ter um curso de aviação, né, que a família ia pagar para ele, só que aí no meio do filme ele descobre que ele é daltônico e não pode voar mais. Ótimo, João, ótima colocação. Não quer dizer que a gente tem o nosso protagonista, que os outros não têm arcos, que as outras pessoas não são interessantes. Justamente, elas têm que ser interessantes, elas têm que dar vida. A gente não acabou de criticar o Toy Story, que a personagem feminina era só interesse amoroso? Sim. Que aparece no início, depois lá no final. Ah, conseguiu o amor. É quase pra cumprir uma né? conta, né? Ali, entende? Você, a partir desse seu protagonista, você vai enriquecendo esses outros personagens. O filme vai ficar muito mais rico. Né? Se você acompanhar esses dramas ali, tem vários dramas, né? O avô que morre, né? Tem o Steve Carell com toda essa coisa do suicídio, dessa visão de vida, né? Dele se reencontrar. Então você vai acompanhando vários dramas e esses arcos precisam ser fechados. Quem é mestre de fazer isso? Shakespeare. Shakespeare não deixa um personagem abandonado. Não deixa. Ele segura na mão de todo mundo. Geralmente ele mata. A gente vê assim, Game of Thrones, né? R.R. Martin, cara, lê Shakespeare. Lê Shakespeare que você vai achar o R.R. Martin fichinha, né? Você vai ver lá, Hamlet, na última cena morre todo mundo. A chacina. Morre a mãe, morre o Hamlet. E o Hamlet morre feliz, ele já sabe que vai morrer. Isso não é problema para ele, não. Tem o Coriolano, nossa, Coriolano, é morte atrás de morte, não é pouca coisa não, e é umas coisas violentas, sabe? Tarantino é fichinha. Shakespeare, gente, Shakespeare é sexo e sangue. É feito, sabe, assim, hoje em dia a gente diz, não, é uma coisa elitizada, né? A gente vai assistir agora, Ricardo III. Rapaz, é uma coisa assim, sanguínea, sabe? É vida, é energia, sabe? Você lê ali, você fica assustado. Sim, João. Inclusive, uma curiosidade é que o Hamlet, né, foi inspirado em uma lenda escandinava viking. E essa lenda foi adaptada no filme mais recente do Robert Eggers, que é O Homem do Norte. Eu tô doido pra assistir. Ainda não assisti. Muito bom. E aí, ó, aquela coisa que eu falei que pro Shakespeare não era importante a originalidade, né? O próprio Hamlet era um conto escandinavo, entende? Essa coisa do final veio muito recente, né? O teatro tem 2.400 anos, 2.500, né? Então, é os últimos 500 anos só que tem essa coisa do final forte, sabe? Do final surpresa, dessa coisa do spoiler que não pode contar enquanto vira produto.
né, do teatro burguês. Então é muito recente, né, essas questões na dramaturgia. Foi bom, né, essa conversa. Qualquer coisa a gente volta para ela, tá? Vamos voltar um pouquinho aqui, da gente pensar a estrutura? Não, a gente pode voltar, assim, ver o surto, a gente surta aqui e vamos tentar entender juntos, tá? Então, vamos continuar aqui